A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 32. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Se tu assistiu o vídeo de ontem, tu pensou, ué, não entendi mais nada. Calma, que eu falei que assim, o segredo era o verso 25, Peleg, lembra da divisão? Que o significado era divisão, dividir, que a origem de Babel provavelmente é deste versículo. Então, este capítulo de hoje, ele está cronologicamente posterior aos fatos. O relato. Por quê? Porque no 25, no vídeo de ontem, no capítulo de ontem, eu falei: a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Então, acredita-se que o fato relatado da Torre de Babel aconteceu nesses dias de Peleg, nesses dias da divisão, em que houve a divisão das terras. Foi repartido as terras, porque em seus dias se repartiu a terra, tá? A Bíblia se explica, é só a gente estudar. Então, partindo deste princípio, de que todos falavam, né, como está dito aqui, apenas uma língua e uma só maneira de falar, os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Então, o que eu tenho que destacar? Os homens. Não tem Deus mandando, não tem Deus indo, não tem o nome de nenhum dos homens. Está escrito os homens, as pessoas, a humanidade, os seres humanos, tá? Eles partiram. O homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta, a aprovação, a licença, a autorização vem de Deus, porque nós somos de Deus. Deus é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Criador. E aqui o que a gente vê? Os homens partiram do Oriente. Quer dizer, eles tomaram a decisão, eles resolveram, eles planejaram, eles decidiram, eles determinaram e foram para o Oriente. Encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Então, de novo, é homem, é pessoa, é gente, é ser humano, né? Nada do divino, nada de espiritual, nada do Senhor, nada do Criador. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, a gente está vendo que aquele capítulo de ontem, que o vídeo de ontem, em que eles se espalharam, se multiplicaram, que foram para regiões geográficas distintas, tá vendo? É posterior a esse aqui. Porque houve a divisão, teve um momento em que as coisas mudaram. Então, o que a gente tem que ver aqui? Vocês já sabem o título? A Torre de Babel. No vídeo de ontem eu falei sobre Babel. Babel significa confusão, bagunça, discórdia, balbúrdia, tumulto, agito. E que é uma cidade, vamos dizer assim, o início da própria Babilônia. Expliquei no vídeo de ontem. Então, se tem uma confusão, se tem um agito, uma bagunça, tem gente, tem pessoas. E aqui tu tá vendo que eles dizem, ó, venham,
Vamos construir. Então, tem ajuntamento de gente, tem uma liderança, tem grupos, tem objetivos aqui. E o que eles querem? Construir. Aqui tu vê uma autossuficiência, uma independência, um orgulho, uma soberba, uma presunção, uma capacidade independente de Deus. Não tem ninguém perguntando nada para Deus, não tem ninguém consultando a Deus. Sequer Deus está sendo citado aqui. Olha bem, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram, encontraram, habitaram, disseram, venham, vamos fazer. Explica, né, que eles queimaram os tijolos, que serviram, depois venham, vamos construir uma cidade. Então tu vê que tudo é humano, é a capacidade humana. E aí vem essa coisa incrível, construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. O que significa tornar célebre o nosso nome? É fama, é poder, é autoridade, é sucesso, é orgulho, é altivez, é arrogância, é soberba, é vaidade. Tudo que é muito típico do ser humano, que mostra a capacidade humana. Vamos construir para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o que eles queriam? Eles queriam ficar fixados ali. Então, se eles construíssem essa cidade e essa torre que chegasse até os céus, ninguém ia poder mexer com eles. Entendeu? Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias. 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Aí tu tem que lembrar do vídeo dos Nefilins. Quem eram os Nefilins, né? Olha o que diz aqui, os filhos dos homens. Lembra, eu quis tanto explicar a diferença entre os filhos de Deus e no caso eram as filhas dos homens, mas aqui filhos dos homens. É esse ser que vive independente de Deus, que toma decisões sem consultar a Deus, sem saber, sem se importar com a existência de Deus, com a vontade de Deus. Deus existe, mas eu não tenho nada a ver com Deus. Eu não preciso de Deus. Eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho inteligência, eu tenho tijolos, eu tenho amigos. Eu tenho posses, eu tenho juventude, beleza, inteligência, força, já falei, a força do meu braço. Para que Deus? A capacidade humana está exaltada nessa situação. Então, o Senhor desceu para ver a cidade. É como assim, ó, eles estavam fazendo uma coisa totalmente alheia, ignorando Deus de todas as formas. Então, quando diz o Senhor desceu para ver a cidade, a gente vê a distância entre o ser humano e Deus. Tu acha que Deus precisava descer para ver? Não, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. É o sentido do distanciamento, da falta de conexão, de amizade, de intimidade, de ligação com Deus. Eu trabalho, eu estudo, eu falo o que eu quero fazer, quando eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer, eu decido. Eu sou o meu próprio Deus. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus tomou a iniciativa. Deus veio em direção aos homens, porque os homens estavam ignorando Deus. Então aqui fala, filhos dos homens, aqueles que seguem a linhagem humana.
natural, terrena. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. E vai dizer que não é assim. Tu olha para a tecnologia, tu olha para tudo que está acontecendo agora e vai dizer que não é exatamente isso que Deus falou. Isso é apenas o começo. Construir uma cidade, uma torre, independente de Deus, baseados totalmente nos seus objetivos, sem consultar Deus, é o que o ser humano tem feito. Nos nossos dias, ao invés das pessoas consultarem a Deus, elas debocham, zombam de Deus, ignoram Deus. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então, o que acontece aqui? Nós vimos no outro capítulo, línguas, né? Nações, terras, regiões geográficas, clãs, tribos, povos, descendências, famílias, quer dizer, havia uma pluralidade. Então, isso que a gente estudou no capítulo 10 é o que está prestes a acontecer, que está sendo relatado aqui no 11. Então, confundindo a língua, haveria diferença entre a língua dos descendentes de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Cada um falaria uma língua, cada um estaria em uma nação, cada um estaria numa região geográfica diferente. A partir deste momento, a partir de Babel. Por isso, confusão. Assim, 8. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O que seria, de uma forma didática, esse trecho estar ali, ó? A Éber nasceram 2 filhos. Eu tô com a Bíblia aberta, espero que tu também esteja. Então, no capítulo 10, no versículo 25, ali, ó. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Aí contaria a história de Babel, da Torre de Babel, de quando Deus interveio e confundiu a língua de todos eles, certo? Então, vamos ver se isso que aconteceu não é exatamente o que tem acontecido nos nossos dias. De que há países, nações sem Deus, que são humanistas, materialistas, que só visam o lucro, a tecnologia, o sucesso. Então, no caso, eles queriam uma cidade e uma torre que o topo chegasse aos céus. E para construir, para ter tanto sucesso, tanta vitória, muitos abrem mão de ter filhos. Sabemos de países em que as pessoas não têm mais filhos. E quando tem, só tem um. E vocês sabem do que eu estou falando. O Deus deles é o dinheiro, é o sucesso, é o topo. Esse topo lá da torre, é isso que eles querem. Ambição, ganância desenfreada. Deus tinha dito: sede fecundos, povoai a terra, multipliquem-se. E ao invés deles povoar a terra, eles queriam construir uma cidade e uma torre que chegasse ao céu, aos céus, né? Porque eles queriam que o nome deles fosse célebre, famoso, importante. O plano de Deus não é que tu construa uma torre lá
que encoste nos céus. Não é que tu chegue no topo, no sucesso, ou como hoje, querem ir para Marte, querem ir para tudo que é lugar, fazer coisas inacreditáveis, insuperáveis, imponderáveis, né? Improváveis. O plano de Deus é ser fecundos. Crescei e multiplicai, povoar a terra. Tenha uma família, tenha filhos, seja feliz, viva em paz, de uma forma harmoniosa, lado a lado com Deus, de mãos dadas com Deus. Seja feliz com a tua família, onde Deus te colocou. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano tem uma ambição, tem uma insatisfação, tem um descontentamento, tem um desejo pelo sucesso, pelo poder, pela autoridade. Uma das tentações de Satanás para Jesus foi essa. Levou ele lá para o alto, para dizer: te dou todos os reinos deste mundo. Então o ser humano tem isso no seu coração, esse desejo de construir uma torre que chegue nos céus. E o que ele encontra? O que ele consegue? Confusão, tumulto, agito, balbúrdia, bagunça, confusão. Os seres humanos querem vencer, querem ter, possuir, crescer, adquirir, dominar. E para isso, eles acumulam dinheiro, riquezas, trocam a família, os amigos, a saúde por uma carreira, por estudo, por poder, por um nome famoso, por autoridade. Louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tem? Essa é a história da Torre de Babel, mas poderia ser a história de muitos homens e mulheres ao longo da humanidade que gastaram tudo para ser famosos, para serem ricos, para serem poderosos. E eu tenho que fazer uma menção para você sobre Babel, que eu falei no outro vídeo, mas eu vou repetir. No sul da Babilônia, né? Babel, Babilônia. Vocês têm que conectar as duas palavras, porque uma é raiz da outra, tá? Babel, Babilônia. 10. São estas as gerações de Sem, que eu falei no outro vídeo. Então, lembra que a gente viu as gerações, os descendentes de Adão, porque a geração de Caim tinha parado no Lameque mau, que eu tenho falado assim, e depois vem o Lameque bom, do qual Noé descende. Pois bem, agora os descendentes de Sem, que eu falei para vocês, de Éber, Hebreus, são essas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber, que eu falei ontem. Presta atenção no Éber. Éber é uma palavra que no original, no hebraico, é uma raiz de Hebreus. E depois gerou Éber. Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Lembra do Peleg? E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Então, Peleg foi um divisor de águas. É uma expressão que a gente usa, né? Quando uma coisa muda. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele dividiu a história da humanidade. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, acredita-se que
Peleg, por ter este nome, divisão, dividir, foi o marco, essa é uma boa palavra, o marco foi o que transicionou essa questão dos povos, das línguas, das nações, das famílias, das descendências, das regiões, tá? Eu tô tentando enfatizar isso. 20. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera, que eu já tinha no outro vídeo também dado um spoiler para vocês. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, volta lá para Babel, volta lá para Babilônia. Ur dos Caldeus é no sul da Babilônia. E hoje em dia, atualmente, é o Iraque, tá? Tu já entendeu? O que eu falei no outro vídeo? Se tu ler com atenção Gênesis, tu vai entender os vizinhos de Israel, todos os seus parentes, vamos dizer assim, primos, meio-irmãos, toda a tensão e o conflito entre aqueles povos, nações, línguas, tribos. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Aquelas regiões aonde tem terra, onde tem água, onde tem mar, onde tem petróleo, onde, entendeu? Tá? Ur dos Caldeus, então, era Babilônia, sul da Babilônia, que hoje é Iraque. Então, onde Abrão? Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Tu sabe que isso era uma coisa que me intrigava muito quando eu era guria. Essa história do Ló. Porque Abrão e Sarai não tinham filhos. E Ló seguiu Abrão. Por quê? O pai de Ló, que era Arã, havia falecido. Então, olha só, quem que lê genealogia? Quem está assistindo o canal A Bíblia Diz, porque às vezes as pessoas pulam a genealogia e não entendem certas coisas. E é no meu caso, são essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Só que o que aconteceu com Ló? Ele ficou órfão, seu pai morreu. E o seu tio não tinha filhos. E ele ficou com o tio. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. O que acontece? Abrão teve uma mulher. Naor teve uma mulher. A mulher de Abrão era Sarai. A mulher de Naor era Milca. Então, tu tá vendo a descendência? Tu tá vendo a linhagem? Tu tá vendo o que tá de mão dada com Deus e o que tá de costas para Deus? Aqueles que tinham muitas mulheres, e esse aqui, Abraão tinha uma mulher. E o Naor tinha uma mulher. O que não era proibido, mas o plano inicial de Deus
era o homem e a sua mulher, né? E olha só que coisa séria. Sarai era estéril, não tinha filhos. Aqui já era para ter acabado a genealogia. Aqui já era para ter acabado o relato, a narração. Abraão poderia ter outra esposa para ter filhos, né? E aí teria genealogia, teria descendência. Mas não é o que aconteceu. A gente sabe a história depois, né? Mas tá escrito que Sarai era estéril e não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, que tinha morrido, né? Que tinha falecido. Ó, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, agora Gênesis vai mudar totalmente. Até o capítulo 11 a gente vê as Gênesis, as genealogias, as histórias, e daqui para frente a gente vai saber o que vai acontecer com Abrão, né? A gente percebe que a genealogia muda completamente por causa de Abrão e de Sarai. Porque não continuou, não falaram. Por quê? Porque a partir de agora o que importa é Abrão e Sarai. São os descendentes de Eber, são os hebreus, certo? Aí eu tenho que relembrar vocês. Noé, Sem e Abrão. Tá vindo o descendente fiel, o remanescente fiel, aqueles que permaneceram, aqueles que guardaram os princípios, aqueles que tinham ainda uma ligação, uma conexão com Deus, com o Criador, que viviam, eu fico imaginando, que contavam as histórias, que relembravam, que honravam a memória, que buscavam, que não se perverteram, não se desviaram. Então, lembra sempre disso. Abel, Sete substitui Abel. Noé vem da linhagem de Sete. Sem, da linhagem de Noé. Abrão, da linhagem de Sem. E aí nós temos no meio do caminho Ló, que a gente depois também já tem conexão. O que mais chama atenção aqui para nós é o fato de Abrão não ter filhos e ter esta proeminência, essa importância, essa valorização na genealogia. Então, o que a gente aprende? Que Deus exalta quem Ele quer, que Deus escolhe quem Ele quer, que Deus age de misericórdia com quem Ele quer, que Ele se agrada de quem Ele quer. Ele se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta ele não se agradou. Ele olha para o coração. O que ele falou? Multiplicar, povoar a terra. Mas Abraão não tinha filhos. Abraão está na genealogia, mas ele não tem filhos. Sua esposa é estéril. Mas Deus se agradou do coração de Abraão. Do coração de Abraão. De Abrão e de Sarai, desse pai Tera. É uma história linda, né? Então, eu te convido a continuar no estudo de Gênesis, porque agora, a partir do vídeo de amanhã, do capítulo 12, vai ser a história de Abrão. Se tu gostou do vídeo, se tu aprendeu, se tu foi abençoado, curte. É muito importante tu curtir os vídeos. É uma forma de incentivar para que esse vídeo tenha alcance, relevância e seja entregue para mais pessoas. Comentar é muito importante também. Enriquece o vídeo.
E se tu puder compartilhar, enviar esse vídeo para alguém, eu agradeço. E se tu não é inscrito do canal, te inscreve.